Bom, eu preparei uma aula hoje aqui para vocês, analisando as principais alterações, obviamente não todas, porque não vou ter tempo para fazê-lo, mas analisando as alterações mais relevantes da lei de locação com a lei 12.112 de 2009. Eu não sei se vocês receberam o material de slides, receberam ou não? Peraí, tem duas correntes aqui, tem uma corrente que recebeu e tem uma corrente que recebeu. A senhora recebeu por e-mail, a senhora também recebeu por e-mail. As senhoras olham o e-mail. O senhor recebeu? Não recebeu? Fim da tarde de ontem receberam por e-mail. Até porque a gente precisa se preocupar um pouco, porque inscritos aqui nós temos 162 alunos assistindo no telepresencial. Então os senhores confirmem, mas de qualquer maneira, hoje eu vou colocar esse material no meu site. Então anotem aí. Vai ser bom que vai aumentar o número de acessos, né? www.flaviotartucci.adv.br www.flaviotartucci.adv.br Repetindo, www.flaviotartucci.adv.br, tá? Bom, nós temos pessoas assistindo de Barreiras, Guanambi, na Bahia, Itapetinga, na Bahia, Juazeiro, na Bahia, Porto Seguro não, Vitória da Conquista, São Luís, no Maranhão, Pará de Minas, Poços de Caldas, para quem mandou um abraço, Uberlândia, Pará de Minas, em Minas Gerais, deixa eu ver aqui mais, temos também em Lajeado, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Rosário do Sul, também Rio Grande do Sul. Em São Paulo nós temos Osasco, Ribeirão Preto, Terra do Pinguim, São Vicente e Sorocaba, tá? Isso fora que nós temos na relação oficial, obviamente temos outras pessoas também assistindo, tá bom? Bom, senhores, como eu estava dizendo para vocês, eu preparei um material, são 18 slides sobre os principais julgados de alguns temas que eu escolhi para a gente tratar aqui nessa nossa exposição. Obviamente, muitas dúvidas que surgiram inicialmente sobre a lei. Eu me lembro de um curso que ocorreu aqui na ASP, sob coordenação do José Fernando Simão. Foi um curso, não sei se alguém aqui estava presente, foi um curso ministrado por mim, pelo Simão e pelo William Santos Ferreira. Alguém estava presente? Não. A senhora estava presente. É um curso que tinha mais de 1.000 pessoas, né? Contando a internet e o presencial. E naquele momento a gente tinha uma série de dúvidas a respeito da lei, e algumas dessas dúvidas foram sanadas pelos julgados, né? Então eu escolhi aqui para tratar com vocês a aplicabilidade imediata da lei, que o STJ se pronunciou recentemente, em fevereiro agora de 2011, não sei se vocês sabem. Também o despejo por falta de pagamento, liminar por falta de pagamento, artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da lei. Vamos analisar os limites de aplicação, a questão da garantia, desaparecimento da garantia, algumas discussões da jurisprudência, a caução, se é possível caução relativo ao imóvel, se a caução tem que ser em dinheiro mesmo. Não sei se vocês sabem, está ocorrendo um debate a respeito dessa liminar na jurisprudência, né? Retomaram até um debate que era antigo a respeito dessa questão com a oportunidade da nova lei. Também eu vou analisar com vocês a liminar pelo término da locação, artigo 59, parágrafo 1º, inciso 8 da lei, né? Também, essa questão da caução real já falei para vocês. Vou analisar um tema que é de minha preferência, que é o tema da exoneração unilateral do fiador, artigo 40, inciso 10. Também outra discussão interessante. E, por fim, vou analisar a questão da cláusula penal, a redução da cláusula penal do artigo 4º, aquela alteração que foi retirada a menção ao artigo 924 do Código 16, tá? Obviamente, e nós vamos passar do horário, porque também não adianta a gente ficar dando pincelada na matéria sem aprofundar, eu acho que não é o objetivo do curso. Então, eu escolhi essas questões para a gente trabalhar aqui nessa nossa exposição de hoje. Outra coisa, não adianta, os senhores não vão conseguir anotar os slides. É impossível, né? Repito, são 18 slides. Os senhores que se preocuparem com a anotação dos slides, isso vale para todo mundo que está assistindo, os senhores vão ficar metodologicamente comprometidos, vão ficar preocupados com o slide e vão acabar não conseguindo anotar. Então, repito, não há necessidade de anotação dos slides, que o material, eu prometo, juro que será disponibilizado amanhã. No meu site todo, eu tenho muitas aulas disponibilizadas, mas não há nenhum problema, eu disponibilizo. Sei que até tem professores que pegam o meu material, tiram o meu nome, colocam o nome dele no lugar e me dizem, eu preparei uma aula aqui, sensacional para você. Depois o aluno percebe que a aula é minha, né?
Mas tudo bem, eu acho que a gente também tem que ter, até como autor de livros, eu acho que a gente tem que compartilhar um pouco do conhecimento, porque ele tem interesse público. Então, eu não vejo nenhum problema, está lá e o material vai ser disponibilizado hoje ainda, tá? Então, www.flaviotartucci.dv.br. Também gostaria de mencionar para vocês, depois eu desço o site, que eu vou citar aqui um artigo muito bom que o meu colega Scavone escreveu, ele que é especialista nessa área, sobre o despejo liminar por denúncia vazia. O artigo do Scavone, que eu vou citar aqui para vocês, e esse artigo traz também uma série de debates a respeito da lei. Esse artigo do professor Scavone, os senhores também encontram no meu site, www.flaviotartucci.com.br, e no site do Injur, que é um instituto do qual faço parte, e só que nesse você tem que se cadastrar, tá? www.injur.com.br, tá? No Injur você só basta fazer um cadastro, mas a vantagem ali é que tem material de todos os professores, de todas as áreas, e a gente também tem gravado alguns vídeos, o grupo tem gravado alguns vídeos que são gratuitamente fornecidos na internet, tá? Então, www.injur.com.br. Bom, a primeira questão que eu gostaria de discutir com vocês se refere à aplicação imediata ou não da lei. Então, um debate que me parece até desnecessário, né? Eu tenho um contrato celebrado antes da lei, o que é a maioria das situações que nós temos hoje, né? Eu tenho um contrato celebrado antes da entrada em vigor da lei 12.102 de 2009, o que aconteceu lá no final de janeiro de 2010, a sua entrada em vigor, né? A lei teve lá a vacatio legis de 45 dias e entrou em vigor a uma polêmica 25 ou 26 de janeiro de 2010. Então, a primeira questão que surge eu tenho um contrato celebrado antes da lei. A lei atinge esse contrato celebrado antes da sua entrada em vigor? Ou não há possibilidade, por exemplo, já que o contrato foi celebrado antes, se pedir um despejo com liminar por falta de pagamento, porque não há garantia, né? Então, a primeira questão foi esclarecida pelo STJ. Vamos lá para o slide. Essa decisão, pode colocar na tela, essa decisão é uma decisão agora de fevereiro de 2011, não anotem nada, só anotem o resumo do slide. Não vai conseguir anotar, as letras são pequenas, aquilo que eu falei. Tem uma sedução de anotar, eu só vou resumir o que diz o julgado, tá? Então, no slide 1, na verdade é o slide 2, porque o primeiro foi de apresentação, a primeira decisão se refere à aplicação imediata da lei 12.112 de 2009. Então, a conclusão desse primeiro julgado é que a lei 12.112 de 2009 tem aplicação imediata. E por quê? Pode deixar aí, por enquanto. E por que ela tem aplicação imediata? Porque ela é norma de cunho processual. Como norma de cunho processual, ela tem aplicação imediata, tá? E tem aplicação imediata se você celebrou um contrato antes da entrada em vigor, mas a situação descrita no contrato é uma situação que enseja a possibilidade de liminar, as duas principais liminares novas que temos, né, aquela da denúncia vazia pelo término da locação, ou falta de garantia, né, e falta de pagamento, então é perfeitamente possível aplicar a nova lei. Essa é a primeira decisão, a leitura dessa ementa diz que locação, despejo, concessão de liminar, possibilidade, artigo 59, parágrafo 1º da lei 8245 de 91, esse erro não é meu, eu só transcrevo o julgado, tá? Rol não exauriente, superveniência de alteração legislativa, está 94 aí. Norma processual, incidência imediata. Determinação de prestação de caução, aplicação do direito à espécie. Tá? Então, é uma decisão que começa a discutir aquele tema dos processualistas, da diferença de tutela antecipada para liminar, né? Um antecipa os efeitos da sentença, outro prepara uma ação posterior, geralmente em sede cautelar. Discussão que, para nós civilistas, é uma discussão totalmente desnecessária. É mais uma daquelas discussões processuais que impedem a apreciação do direito material, né? Obviamente, os civilistas são totalmente favoráveis à fungibilidade total e absoluta entre tutela antecipada e liminar, né? Isso em mão dupla, né? Mas, infelizmente, o processo civil no Brasil ele acabou sendo construído para impedir a apreciação do direito material, né? E, obviamente, o que eu posso dizer para vocês, o que me desanima é que mesmo os novos processualistas, raras exceções, não propõem uma mudança dessa perspectiva. Tá? Voltando lá para o slide, diz o julgado, no ponto 1,
O rol previsto no artigo 59, parágrafo 1º da lei, não é taxativo, tá, tem outro erro, não é 94 e 91, podendo o magistrado acionar o disposto no artigo 273 do CPC para concessão de tutela antecipada em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Isso também sempre se entendeu. O rol não seria vem para mim. O rol não seria vem para mim. O rol não seria... Qual que é o nome dele lá? O rol não seria... Quando eu falar vem para mim, viu? Quando eu falar vai para o slide, tá? Então, o rol não seria... Qual que é o teu nome? Pode abrir a porta aí e me falar, porque aí eu te chamo pelo nome. É melhor, porque eu vou falar, vem para mim, vai para lá. Eloy. Beleza, Eloy. Então, o rol das liminares, como os senhores bem sabem, não é um rol taxativo e sempre o artigo 273 do Código Civil foi utilizado para completar o rol das liminares da Lei 8245 de 91. Só que só tem um problema. É fácil conseguir tutela antecipada no Brasil com base no artigo 273? É fácil ou é difícil? Eu vou fazer algumas graduações. É fácil, mais ou menos difícil, difícil ou muito difícil? Muito difícil, né? Mas voltando lá para a leitura, Eloy, voltando lá para o julgado, número 2, ainda que se verifique a evidência do direito do autor para a concessão da tutela antecipada, com base no 273, não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva nos termos do parágrafo 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão, né? Agora, olha o ponto 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do artigo 273 do CPC, a Lei 12.112 de 2009 acrescentou ao artigo 59, parágrafo 1º da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão liminar de despejo por falta de pagamento de aluguel, acessórios à locação, desde que prestada a caução do valor equivalente a 3 meses de aluguel. Assim, cuidando de norma processual, agora é o que interessa, finalzinho. Voltando lá. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie para determinar ao autor a prestação de caução sob pena de liminar perder a operância. Julgado esse recurso especial 120.7161 de Alagoas, do Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 8/2/2011 e publicado em 18/2/2011. Né? Eu estava ligadão, eu começo a trabalhar já no dia 5 de janeiro, não começo a trabalhar só depois do carnaval, como muitos começam, né? E ultimamente eu preciso até parar de trabalhar, porque tenho trabalhado muito. Mas eu já estava ligado nessa decisão, quando saiu a decisão do STJ, eu já sabia desse painel, já separei para a aula de hoje. Né? Perceba no teor do corpo da decisão, aquilo que eu perguntei para vocês. O juiz concedeu tutela antecipada? Ou o magistrado, o STJ, concluiu pela possibilidade de tutela antecipada? Não. Porque são tantos requisitos para a tutela antecipada. E para mim o pior é se a decisão é reversível ou irreversível. O que acaba gerando uma análise totalmente subjetiva. O que a gente vê na prática é que o juiz tem mais segurança em trabalhar com a liminar. Porque a liminar ela envolve critério objetivo fixado em lei. Então o juiz tem lá, não é? Como o juiz no Brasil, geralmente ele faz um silogismo simples, né? Então tem o fato, essa seria a premissa menor, me dá a lei que eu chego à conclusão. Quando tem algo mais profundo, baseado em análise subjetiva, o juiz acaba se perdendo. Né? Então, foi o que aconteceu aqui, a conclusão de que a lei tem aplicação imediata, porque é norma processual, não concedeu tutela antecipada e acabou concedendo a liminar. Até interessante um tema que eu vou apontar para vocês aqui. Imagine que você tenha uma situação com caução de 3 aluguéis e nós vamos ver isso. Era uma dúvida que surgiu, não sei se a senhora se lembra dessa dúvida lá do curso anterior. E agora não tem mais garantia, porque a dívida superou os 3 aluguéis. Né? Seria possível pedir liminar por falta de garantia? Era uma dúvida que existia quando a lei entrou em vigor. Eu me lembro bem que eu falei que seria possível. Né? E a jurisprudência tem entendido que sim. Então, caberia um pedido posterior de liminar, já que não há, você inicialmente entrou com a ação de despejo, ainda não havia desaparecido a garantia. Cabe um pedido posterior, mesmo o contrato sendo celebrado na vigência do código anterior, ou a ação proposta na vigência da lei anterior, no curso da ação, desaparece a garantia, você pode fazer um pedido liminar? Sim. Aí você me pergunta, há necessidade de promover uma cautelar incidental no curso da ação de despejo para obter essa liminar? Não. E se pudesse, seria mais uma tese processual para impedir a apreciação do direito material.
né? Então, fica essa questão para os senhores também pensarem. Eu, aliás, tenho uma ação de despejo, aliás, tenho duas, que estão exatamente nesse ponto, né? E farei esse pedido. Eu sei que uma daqui 2 meses vai vencer lá a caução dos 3 aluguéis, né? E aí isso mostra, eventualmente, a vantagem de tática material que pode ser a caução, né? Eu sempre digo isso, eu sou de uma família tradicionalmente composta por locadores profissionais. Os Tartucci são locadores, né? Meu avô Azor, eu lembro que quando eu era criança eu ia lá no escritório dele e brincava de ser locador, né? A brincadeira de ser advogado surgiu depois. Eu lembro de uma passagem da brincadeira que eu perguntava assim para ele: ô vô, o que acontece se o locatário não pagar o aluguel? Aí ele falava assim para mim: não contrata advogado não, porque advogado só sabe tirar dinheiro da gente. Vai até o imóvel, tomar um cafezinho e dá 3 meses para o cara ficar lá sem pagar aluguel, e depois ele sai e faz um contrato, um acordo por escrito, né? E a lei, na verdade, só veio tutelar isso com a possibilidade de liminar, né? Até administrando os imóveis da família, até porque esses imóveis, muitos desses imóveis são da minha mãe agora, nos imóveis da família é melhor, a tática que eu até recomendo é caução de 3 aluguéis. Até porque tem a questão de você trabalhar e ter uma antecipação, obviamente o dinheiro fica depositado, mas depois que superar os 3 meses, cabe despejo liminar. O locador, e aí eu estou pensando como locador, de algo que eu comecei a pensar quando eu tinha 8, 9 anos de idade, ou 10 anos de idade, qual que é o interesse que o locador tem em relação ao imóvel? Ele tem interesse numa ação de despejo que se prolonga, ou ele tem direito em desocupar o imóvel e locar para terceiro? Obviamente, segunda opção. Quem é que gosta de ação de despejo que se prolonga, que se cobra por hora? Advogado. E até para vocês pensarem se as condutas que os senhores têm são exatamente as condutas que os senhores têm. Se alguém aqui for locador, ou se alguém aí for locador, é a mesma conduta que você tem como locador, é a conduta que você teria como advogado? Se sim, obviamente você está com um belo compromisso ético. Se não, é bom você repensar. Porque você tem o distanciamento ético de ser. Eu não sou favorável a essa ideia no Brasil que se tem, que se ensina nas faculdades de Direito, que quando você é advogado, você assume um personagem, não é você. Né? Igual tem alguns colegas escritores que dizem uma coisa no livro e dizem outra coisa na advocacia. Na advocacia não sou eu, é o outro, eu assumi um personagem. Desculpa, isso não é um compromisso ético. Né? Até porque pela máxima da boa-fé, você acaba fazendo para o outro o que você faria para si. Se você não faz pelo outro o que você faria para si, tem um problema, né? Se você só faz o mal para você, você vai fazer para o outro também. Né? Mas é um parâmetro ético de conduta. Né? Eu sou entusiasta desse despejo liminar, já, por falta de pagamento, já deixo claro para vocês, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Há uma ADIM já contra esse despejo liminar por falta de pagamento. Não vejo nenhuma inconstitucionalidade. E, na verdade, é uma excelente alternativa para uma série de problemas que a gente vê no meio locatício. Outra coisa que eu queria dizer para vocês rapidamente é que há um costume de falar, até o meu querido amigo, coautor Zé Fernando Simão, como diz esse primeiro julgado, há uma teimosia de se utilizar o termo lei de inquilinato. Existem 2 problemas nesse termo inquilinato. Primeiro que inquilinos é um termo pejorativo. Né? Tinha os senhorios e o inquilinos. Né? Então, quer dizer, inquilinos já coloca o locatário numa posição de subordinação imediata em relação ao locador. Você pensar, existe subordinação? Existe, mas não precisa declarar que há essa subordinação. Né? Até depois o termo inquilinos foi utilizado para morador de habitação coletiva, ou popular, cortiço. E outro problema também que eu vejo em se utilizar a lei do inquilinato é que nós temos no Brasil uma realidade de norma de estatutos de proteção de vulneráveis, como é o Código de Defesa do Consumidor. Né? A lei de locação, ela é norma que protege o locatário, para receber o nome lei do inquilinato, pegando os pesos e os contrapesos, inclusive a reforma da lei 12.112 de 2009. A lei 8245 de 91, ela protege mais o locador ou o locatário?
Pesos e contrapesos. Locador ou locatário? Locador. Então, ela protege muito mais o locador. Não há a menor dúvida. Tanto que houve uma ampliação dos despejos liminares. De pesos e contrapesos, ela protege muito mais o locador. O problema é que, quando você é locador, você sempre pensa na derrota. Então, você pensa que ela protege mais o locatário. Se você advoga para locatário e locatário, você pensa que ela protege mais o locador. Mas tentando se desprender, né, e pensando como locador, ela protege mais o locador. Pegando pesos e contrapesos, ela protege. E as reformas da lei vieram na tendência de proteger mais o locador e o mercado imobiliário. Existe, inclusive, sempre uma discussão na jurisprudência, como foi naquela discussão da penhora do bem de família do fiador da locação, lá do Supremo, é um dilema que a jurisprudência se encontra. Aliás, a jurisprudência superior vive esse dilema. Segurança e justiça. Foi o debate da lei do ficha limpa. Né? Aqui é mercado imobiliário, moradia. Esse é o grande dilema. Né? No mercado imobiliário estaria a ideia mais de segurança. Na questão da tutela da moradia está mais a ideia de, no meu entender, de justiça. Então, nós vivemos esse grande dilema. Né? Se você explicar para um leigo essa questão da lei do ficha limpa, ele vai achar um absurdo, já vai achar que teve corrupção. Mas é um tema delicado, muito delicado, até porque envolve um dos temas mais controversos do direito privado e do direito constitucional, que é a proteção do direito adquirido. Aliás, tema que a gente vai analisar aqui. Bom, vamos lá para a questão do despejo liminar. Como os senhores sabem, a primeira situação de despejo liminar que eu gostaria de analisar com vocês é justamente o despejo liminar por falta de pagamento. Artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da Lei de Locação. Artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9, possibilita lá o despejo liminar, com desocupação no prazo de 15 dias. No caso de, inciso 9, artigo 51, parágrafo 1º da lei. Falta de pagamento de aluguel, é uma liminar sem ouvir a outra parte, não precisa nem entrar nesses detalhes, os senhores já sabem. Falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias do artigo 37 da Lei de Locação, por não ter sido contratada, veja, não há garantia na origem, por não ter sido contratada a garantia, ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela. Quer dizer, uma extinção superveniente da garantia. Então, não há garantia na origem, ou a garantia desapareceu por fato superveniente. Quando a lei entrou em vigor, eu me lembro de muitos colegas que diziam, não, aqui é só quando não tiver garantia na origem. Mas já há uma interpretação, me parece correta, desaparecimento superveniente da garantia. Né? Independentemente de motivo. Realmente, não há necessidade de você provar o motivo, até porque se você entra em discussão de motivo, fica muito complicado você ter, né, concessão de liminar. Então, já adianto para vocês. Se eu tenho um caso de fiança, e eu terei uma discussão a respeito da nulidade da fiança, ou da anulabilidade da fiança. Se a fiança é nula ou é anulável. Né? Então, eu vou entrar com uma ação de despejo, com um pedido liminar, por falta de pagamento, alegando que a fiança é nula. Será que eu consigo eliminar? Eu vou fazer uma prova inicial no primeiro momento que a fiança é nula. Os senhores sabem como é difícil provar que algo é nulo e anulável. Eu consigo eliminar nesse caso? Difícil, hein? Esse desaparecimento superveniente da garantia, ele tem que ser provado imediatamente, já na inicial, porque você tem uma liminar que não vai ouvir a outra parte. Se houver necessidade de instituição de contraditório para o debate a respeito da garantia, obviamente não vai caber liminar naquele primeiro momento. Tá? Bom, vamos para o primeiro julgado, né, porque o que eu já ouvi em sala de aula, principalmente nos cursos de pós que eu leciono, aqui em São Paulo, lá na Escola Paulista de Direito, é que os alunos têm dúvida se pegou ou não pegou. Quer dizer, a jurisprudência está aplicando esse despejo liminar? Está. Ah, mas não aplicou em nenhum caso meu. Azar seu, mas o direito não é feito só dos seus casos. Tomem cuidado que mudou muito o perfil de professor. Quem tem um pouco mais de idade deve se lembrar que antigamente o professor, ele lecionava a partir dos casos dele. Ah, eu tive um caso assim, um caso assim. Não é assim que se faz pesquisa hoje. O professor, para lecionar, ele tem que ter um bom programa de busca de julgados, né, e ele faz um apanhado dos julgados de acordo com esse programa. Né. Eu utilizo, até, não estou fazendo publicidade, estou só fazendo uma indicação, eu utilizo o programa da editora Magister, www.editoramagster.com.
que é pago, mas é que possibilita que eu consiga montar uma aula dessa em 30 minutos. Né? Porque esse programa possibilita o quê? Eu coloco lá a Lei 12.102 de 2009, apareceram todos os julgados brasileiros em ordem cronológica, inclusive julgado do dia anterior. Vocês podem perceber na tela, Eloy, esse segundo julgado aí, olha a data dele. Vamos para frente. O primeiro foi de fevereiro. Esse julgado é de agosto de 2010. E os senhores vão perceber que os julgados, em regra, são julgados bem atuais. O próximo, por exemplo, aumenta o meu retorno, por favor, Eloy, senão eu vou gritar. O próximo é de abril de 2010, depois fevereiro de 2011, depois dezembro de 2010. E é isso que os senhores querem, julgados recentes. Então, por isso que eu indico para vocês esse programa da Editora Magister. O primeiro julgado que eu selecionei para vocês é um julgado que trata de liminar por falta de pagamento, artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da Lei de Locação, e é um julgado TJ do Rio Grande do Sul. Né? E é um julgado que eu procurei trazer para vocês, só para mostrar, eventualmente, a aplicação desse dispositivo. Né? E, rapidamente, já lá em julho de 2010, como os senhores bem sabem, o pessoal do Rio Grande do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul, é um tribunal muito rápido e muito eficiente também. Né? Tribunal que adota teses bem avançadas, é um tribunal rápido, né? Vem para mim só um minutinho. O pessoal do Rio Grande do Sul deve estar pensando, mas tribunal rápido, eficiente, quer dizer que é um dos melhores do Brasil? É que a gente sempre acha que o maior amor é o que não foi, né? Freud explica, né? Então, esse ano eu já tive oportunidade de lecionar em Minas, no Rio, no Espírito Santo e aqui em São Paulo. Quer dizer, terminei a região Sudeste. Até agora já lecionei em todas as cidades, todas as capitais do Sudeste esse ano. Né? Aí eu me lembro lecionando em Minas, elogiando o Tribunal de Minas, que era um tribunal rápido, eficiente, muito bom. Aí os mineiros não acreditam nisso. O nosso tribunal é um dos melhores do Brasil, porque eu tenho quase certeza que é. Aliás, eu tenho certeza. E o TJ do Rio Grande do Sul também. É um tribunal muito bom. Até porque tem aquela brincadeira, quando você não tem tese para você não tem julgado para sua tese, isso é um elogio, não é uma crítica. Pode ir para o TJ do Rio Grande do Sul, que você encontra. Isso é um elogio, porque eu adoro coisas mais avançadas. Já o nosso tribunal aqui em São Paulo é um tribunal lento, conservador, fechado. Né? Vai falar, o Tartustão muda daqui. Eu não sou uma pessoa que dependo do judiciário. Eu não sou. Hoje praticamente eu vivo de docência e de livros. E outra coisa também, se você tiver um padrão de conduta ética, você nunca vai precisar do judiciário nem para você, nem como autor, nem como réu. Você já resolve tudo extrajudicialmente. E é melhor que faça isso. Né? Eu perguntei lá em Belo Horizonte quanto tempo demorava uma apelação para ser apreciada pelo TJ de Minas. 6 meses a 1 ano. Quanto tempo demora aqui em São Paulo? Só para eu falar para o pessoal. 7 anos uma apelação para ser apreciada. Monitória. E essas questões de despejo ainda, então, o locador, ele vai ter, num caso desse, sérios problemas psicológicos. Porque ele quer o imóvel. E por isso que essa liminar veio em boa hora. Pela falta de garantia. Né? Eu não sugiro mais fiança para garantir contrato de locação. Não sugiro. Até porque, se a fiança for para prazo indeterminado, o que o fiador pode fazer? Pode fazer igual o Zé Ramalho. Falar assim para o locador, meu amigo, no mais, estou indo embora. Fazer igual o chão de giz. Notifico e no mais, estou indo embora. Sem falar que a gente sabe aqui, que próximo, se a gente subir algumas ruas aqui, tem fiador sendo vendido na rua. Ouro, dólar, fiador. Então, que garantia é essa que a fiança traz? Sem falar todas as discussões que existem a respeito da fiança, que os senhores já sabem, que ensejam debates, como, por exemplo, a penhora do bem de família do fiador. Vamos só para esse julgado, só para os senhores perceberem a aplicação, uma das primeiras aplicações da lei. Locação, na tela, Eloy. Locação, ação de despejo por falta de pagamento. Liminar deferida, determinação de desocupação do imóvel em 15 dias. Sob pena de despejo compulsório, condicionada à prestação de calção, assegurado o direito à purga da mora. Isso é tudo que está na lei, né? Contrato de locação desprovido das garantias previstas no artigo 37. Locatário inadimplente há cerca de 1 ano e 8 meses. Então, quer dizer, é um contrato anterior.
né? Pedido posterior, possibilidade de concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nos termos da lei. Tá? Ato judicial agravado, consoou com a lei o entendimento dessa corte, e aí fala da purga da mora. Tá? Então, veja que é um contrato, obviamente, que se refere a momento anterior à lei, e 1 ano em que não há pagamento de valor locatício, obviamente vai caber a liminar se não houver garantia. Tá? Então, está perfeitamente correta essa decisão e acaba resolvendo uma série de problemas, como o problema psicológico que o locador tem. Tá? O próximo julgado é aqui de São Paulo. E o TJ de São Paulo tem aplicado, em regra, muito bem a lei. Né? A próxima decisão, vamos lá, Eloy, uma decisão aqui do TJ de São Paulo, relacionada aos limites de aplicação da lei. Vamos lá em frente. Os limites de aplicação da lei. Essa letra está maior, né? Esse eu fiz um destaque desse julgado da 29ª Câmara de Direito Privado. Eu fiz um destaque só de um trecho do acórdão. E vejam só. A concessão de liminar na ação de despejo por falta de pagamento, fundada no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da Lei 8245/91, acrescentado pela Lei 12.112, somente é possível nos casos em que o contrato de locação seja desprovido de garantia, seja por não ter sido contratada ou em caso de sua extinção superveniente. Olha a discussão que eu mostrei para vocês aí. Tal não ocorre se o pedido de despejo vem cumulado com declaração de nulidade da fiança obtida mediante fraude. Olha o finalzinho. Tal não ocorre se o pedido de despejo vem cumulado com declaração de nulidade da fiança obtida mediante fraude. Obviamente você vai ter, vem para mim, Eloy, uma discussão que é uma discussão mais profunda, que é justamente a discussão de que a garantia é nula. Porque houve fraude à lei, ou a garantia é anulável, aí é uma discussão maior ainda, como naquele caso, por exemplo, em que há uma fiança prestada por um cônjuge sem outorga do outro. Que, como os senhores bem sabem, esse era um caso que, pelo Código 16, era caso de nulidade absoluta da fiança. Artigos 235, 242 e 252, do Código de 16. Fiança prestada na vigência do Código, a questão de direito intertemporal é interessante. Fiança prestada na vigência do Código 16, sem outorga conjugal, era hipótese de nulidade absoluta. No Código de 2002 não é mais hipótese de nulidade absoluta. A hipótese de nulidade relativa. 1647 e 1649 do Código Civil. Tá? Tome cuidado com essa questão, porque eu já vi professor falar assim, o Código fala, o Código Civil de 2002 prevê que quando você tem uma fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro, a fiança é anulável. Só que a jurisprudência do STJ está entendendo que a fiança prestada é nula. Mas uma razão muito simples. A jurisprudência do STJ, quanto tempo para fazer um processo chegar no STJ? Se conseguir ainda, se conseguir fazer o cotejo analítico, 10 anos é tempo, hein? 8 anos? Tá bom. É tempo também, não é? É tempo, né? 8 anos, caramba. Volta 8 anos no tempo, veja onde o senhor estava 8 anos atrás. 10 anos atrás. É muito tempo. Nossa Senhora. Bom, mas voltando, 10 anos depois, a jurisprudência do STJ, obviamente, se refere a fatos ocorridos na vigência de qual código, que tem o nosso atual tem 8. Qual código? Código 16. Então, há um erro até, quando o professor diz isso, a jurisprudência se refere a Código Civil de 16. Quando a jurisprudência do STJ diz que a fiança prestada sem outorga do cônjuge é nula, obviamente a jurisprudência está se referindo a fatos ocorridos na vigência do Código 16. Tomem cuidado com essa questão de direito intertemporal, que ela é importante. Tá? Fiança prestada no Código 16 sem outorga é nula. Fiança prestada na vigência do Código de 2002 sem outorga é anulável. Isso é resolvido pelo Código de 2002, pelo artigo 2035 do Código, que é aquele artigo que fala de direito intertemporal, 2035 do Código de 2002, e diz que quanto ao plano da validade, você deve aplicar a norma no momento da constituição do negócio. Né? Nulo e anulável estão no plano da validade.
plano da validade, você deve aplicar a norma no momento da constituição do negócio. Beleza? Bom, vamos para mais um julgado que envolve também a questão da garantia. Bom, o julgado que eu disse para vocês, falta de garantia posterior, né? Locação de imóveis, despejo por falta de pagamento, com cobrança, indeferimento da liminar de desocupação, inviabilidade, verificação de que o contrato ficou sem garantia. Ficou sem garantia em posterior momento. Incidência da hipótese, né, de liminar. Possibilidade de purgação da mora dentro do prazo, etc, etc. Então, esse é um julgado que menciona que desapareceu a garantia. Posteriormente. Um caso, por exemplo, que morreu o fiador. Boa pergunta. Se a morte do fiador, essa é uma hipótese de aplicação desse julgado? Morte do fiador gera extinção da garantia, sim ou não? Sim, artigo 836 do Código Civil. 836 do Código Civil prevê que a extinção da fiança ela é extinta pela morte. A condição do fiador não passa aos herdeiros. A condição de fiador não passa, 836 do Código Civil. Na verdade, o que são transmitidas são as obrigações vencidas enquanto era vivo o fiador até os limites da herança, intra vires hereditatis. Condição de fiador não se transmite, mas apenas as obrigações vencidas enquanto era vivo o fiador até os limites da herança. Esse seria um caso, morte do fiador, desaparecimento da garantia, em que vai caber a liminar. Agora, o que eu destaco desse julgado, vai lá, Eloy, é essa questão de desaparecimento posterior. Tá? Verificação de que o contrato ficou sem garantia posteriormente. Tá? Repito, essa era uma dúvida inicial que existia entre os alunos, entre os professores, né? Uma análise muito formalista. Ah, só vem para mim, Eloy. Só se não tiver garantia originalmente vai caber a liminar. Não, a jurisprudência já evoluiu no sentido de que cabe a liminar, mesmo no caso em que o contrato fica sem garantia posteriormente. Tá? Bom, vamos agora para o próximo slide. Indeferimento da liminar pela manutenção da fiança. É um caso em que houve debate se a fiança continuava ou não. E aí temos um problema sério, que é o mesmo problema da nulidade. É possível você discutir se a fiança persiste ou não, ou discutir nulidade ou anulação da fiança sem contraditório? Né? Até a prescrição de ofício, vem para mim só um minuto, Eloy. A prescrição de ofício, que veio aí como uma grande novidade, que é diminuir o número de processos, né? A gente tinha, antes das reformas processuais, me parece que 74 milhões de processos. Hoje nós temos 83 milhões. Né? Na verdade, o que a gente precisa ter é investimento de dinheiro e vontade política. Né? Vocês me desculpem essa comparação, porque até hoje eu me considero um professor, não um professor paulista, né? Porque como a gente vai lecionando em outros lugares, leciona em sistema telepresencial, a gente começa a fazer as comparações, né? Não é isso? Como é que são as estradas em São Paulo? Isso, é isso que eu queria. Boas, se comparadas com o restante do Brasil. Compara com Minas, por exemplo. Como é que são as estradas de Minas? Horríveis, de São Paulo. Muito boas, né? Agora vamos mudar. Como é que é o judiciário de Minas? Bom, eu acho bom. Eu já tive processo lá, foi eficiente, rápido. Já tive despejo lá. Porque minha mãe tem casa em Passos também. Rápido. Né? Como é que é o judiciário de São Paulo? Agora, só uma coisa que os senhores pensaram. Lá em Minas, agora eles estão investindo em estrada também. Estão colocando pedágio. E tem que investir no judiciário. O problema do judiciário não é a norma processual. O problema do judiciário não é o juiz. O salário do juiz eu acho que deveria aumentar. Eu acho que sim. No desembarque deveria aumentar de todo mundo. Porque senão, para acabar com aquela crise existe uma crise de valores no Brasil, né? Por que o juiz não dá valor de indenização por dano moral muito alto? Ou não dá honorários muito alto? Porque ele ganha pouco. Ele acha que ele ganha pouco. A verdade é essa, psicologicamente falando, é. Né? Então, precisa investir, pôr dinheiro. Pôr dinheiro para valer. Você vai no juizado especial civil aqui da Vergueiro, é melhor não ir.
Tentar resolver por autotutela ou por acordo. Só para ver processo demora 1 hora. Né? Hoje eu seleciono as demandas. Na verdade, eu escolho algumas. Né? Eu escolhi uma demanda agora trabalhista para advogar, minha mulher advogada, para ensinar algumas coisas para ela, para a gente atuar em conjunto, porque é legal isso, né? Você tem um cônjuge advogado, os dois atuam juntos, uma pancadaria generalizada, né? Aí eu peguei uma ação era uma ação que eu recebi e-mail, eu recebo muitos e-mails de consulta, essas coisas, né? E às vezes eu acabo escolhendo algumas ações. Eu peguei uma ação que era uma ação de quebra da boa-fé objetiva na fase pós-contratual do contrato de trabalho. Aí eu fiz a ação, né? E aí eu fui para a audiência inicial do Justiça do Trabalho. Direito civil puro. Sabe para quando é que foi marcada a audiência de instrução? Trabalhista, hein? Chuta. 26 de março de 2012. Aí terminou a audiência e falei, excelência, muito obrigado, até a próxima audiência, se eu estiver vivo, a gente se encontra. É uma brincadeira. Não, a cliente, que foi um caso de informação desabonadora de ex-empregador, ficou em depressão. É brincadeira, né? Me disseram que aqui no Juizado Especial Cível, eles estão marcando audiência, tem audiência que eles marcam para outubro desse ano, Juizado Especial, novembro desse ano. Está de brincadeira. É melhor tentar fazer um acordo já antes, né? Do que uma demanda. Não há dúvida. Bom, vamos para essa decisão. Vamos na tela, Eloy? Obrigado. É uma decisão de janeiro, publicada em janeiro de 2011, do TJ de São Paulo. Ação de despejo por falta de pagamento, locação residencial. Decisão que indeferiu a concessão de liminar para o despejo imediato. Ausência de cumprimento dos requisitos. Contrato garantido por fiança. Aditamento celebrado que não extinguiu a garantia prestada. Cuidado aqui. Vocês sabem, por exemplo, que a novação extingue a fiança. Vem para mim, Eloy. Vocês sabem que moratória concedida pelo credor ao devedor sem a participação do fiador extingue a garantia. Só que isso tem que ser devidamente comprovado sem qualquer tipo de contestação para a concessão da liminar. Por isso que eu gosto desse tema, porque esse tema envolve processo, mas, obviamente, para que o processo seja tutelado, você terá questões profundas relacionadas à garantia material. Então, se você tiver mais uma discussão, que seja uma discussão com um grau de profundidade mínimo a respeito da persistência ou não da garantia, não vai caber a liminar, por razões óbvias, né? Bom, então está aí mais um julgado relacionado à fiança. Vamos discutir agora esses julgados para a alimentação de vocês, para que vocês utilizem. Eu estou fazendo a pesquisa aqui para vocês, né? Como eu já disse no começo da exposição, esse material estará lá no meu site hoje, quem não recebeu. Deferimento pela superação da caução de 3 aluguéis, deferimento da liminar, né? Então, julgado de despejo liminar, esse primeiro julgado aqui de São Paulo também, publicado em janeiro desse ano. Despejo liminar, falta de pagamento de garantia locatícia, alteração da lei pela Lei 12.112 de 2009, possibilidade de valor da caução superada pelo valor do débito. Só transcrevi o julgado, valor da caução superado pelo valor do débito, né? Com a ampliação das hipóteses de despejo liminar do parágrafo 1º do artigo 59, pela Lei 12.112, é direito do locador de imóvel obter desocupação antes do contraditório e audiência, se inexistente ou extinta garantia locatícia. É considerada extinta a caução cujo montante já esteja superado pelo valor do débito. A garantia que deixa de ser efetiva deve ser considerada extinta para os termos da concessão da liminar. Julgado aqui de São Paulo, como eu disse, aqui, 35ª Câmara de Direito Privado, o desembargador Zé Malerbe. Tá? Outro julgado, agravo de instrumento, julgado aqui de São Paulo também, 27ª Câmara Cível. Agravo de instrumento, ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis, o contrato de locação não conta com garantia nos moldes como determinado pelo instrumento firmado entre as partes. O depósito efetivado foi menor do que o devido. Né? Despejo liminar, possibilidade. O depósito aí, depósito do valor, o depósito da caução. Né? Então, a caução é menor do que o valor da dívida, então cabe despejo liminar. Tá? Só uma questão vem para mim, Eloy, antes que vocês me perguntem. O professor Tartucci,
Foi concedida a liminar. Eu sou advogado de locatário. Porque eu aqui, por enquanto, tudo a favor do locador, com exceção daquelas discussões mais profundas de existência ou não da garantia. Não foi demonstrada, com exceção dessa questão, não foi demonstrada nenhuma outra tese a favor do locatário. Eu sou advogado de locatário. Tem alguma tese interessante que eu posso utilizar para o locatário para afastar a liminar? Tem. E eu acho que a maior contribuição que eu possa eventualmente trazer para vocês é uma interação entre o Código Civil e a Lei de Locação. E existe um artigo no Código Civil, que é o 2036, que fala assim, a locação regida por lei especial, Código Civil 2036, a locação regida por lei especial continuar ela subordinada. Agora, eu preciso saber qual é a amplitude desse artigo. Por quê? Eu não aplico o Código Civil para locação urbana, nenhum artigo. Bom, já mostrei que os artigos de fiança são aplicáveis para fiança locatícia. Né? Qual é o sentido desse artigo 2036 do Código de 2002, norma de direito intertemporal? Senhores, o sentido correto desse artigo é que você não aplica para locação imobiliária, nos termos da Lei 8245 de 91, os artigos do Código Civil que tratam de locação de coisa. Ponto final. Repito, o sentido do artigo 2036 do Código Civil. Não são aplicáveis para a lei, para a locação urbana, os artigos do Código Civil que tratam da locação de coisa. Os artigos de teoria geral dos contratos, inclusive os artigos de princípios, boa-fé e função social, 422 e 421 do Código Civil. Esses artigos são aplicáveis para a locação urbana? Resposta, sim. E aí eu chamo a atenção de vocês, os senhores podem pegar e eu espero um pouquinho, para uma leitura do artigo 473 do Código Civil. 473 do Código Civil. Que é um artigo que pode ser utilizado, porque foi concedida uma liminar, acho difícil isso numa liminar por falta de pagamento, né? Mas pode ser utilizado como argumento até para purgar a mora. O 473 do Código Civil, eu já estou fazendo uma preparação para o próximo tema, o 473 do Código Civil, ele fala mais ou menos assim, no seu parágrafo único. 473, no caput, ele trata da hipótese de resilição unilateral. Resilição unilateral é a hipótese de extinção do contrato pelo exercício de um direito potestativo. Qual que é o exemplo típico de resilição unilateral? Exemplo típico de resilição unilateral, denúncia vazia. Né? Não seria o caso de despejo por falta de pagamento, porque aí não é resilição, seria resolução. Né? Então, na verdade, a tese que eu proponho aqui tem mais aplicação para a próxima hipótese. O 473, parágrafo único, fala assim mais ou menos. Se, porém, dada a natureza jurídica do contrato, uma das partes tiver realizado investimentos consideráveis para sua execução, a parte investiu no contrato, a resilição poderá ser postergada de acordo com a natureza e o vulto dos investimentos. Nós temos aí a chamada prorrogação compulsória do contrato. Prorrogação compulsória do contrato. Muito aplicado esse artigo, porque tem um dispositivo igual para distribuição, contrato de distribuição, muito aplicado para contrato de distribuição, artigo 720 do Código Civil. Então, se eventualmente o locatário fez investimentos consideráveis no imóvel, ele pode pedir a prorrogação do contrato de acordo com a natureza e o vulto dos investimentos que ele realizou. Eu ainda não conheço julgado aplicando essa tese para locação, conheço para distribuição. E conheço para prestação de serviço. Mas é uma tese. E essa tese se encaixa perfeitamente para a próxima hipótese, que é a hipótese de liminar, pouco comentada quando a lei entrou em vigor e hoje tão debatida na jurisprudência, né? A hipótese de concessão da liminar por denúncia vazia. Artigo 59, parágrafo 1º, inciso 8 da lei. 59, parágrafo 1º, inciso 8. O 59, parágrafo 1º, trata da liminar e no inciso 8 prevê que a hipótese de liminar, o término do prazo da locação não residencial, que é geralmente o que ocorre,
porque o locatário na locação não residencial, geralmente ele tem uma empresa e ele investe no imóvel, né? Justamente porque está investindo na empresa também. Término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo do contrato. E aí nós temos uma discussão do termo final. Tem que ser proposta a ação nos 30 dias do termo final para caber a liminar? Se proposta depois do prazo de 30 dias, caberá a liminar? Bom, na primeira parte do artigo, a ação tem que ser proposta para a concessão da liminar no prazo de 30 dias. Só que aí a gente tem que continuar na leitura do dispositivo. Porque aqui nós temos uma hipótese de contrato com prazo determinado e vencido. Agora vamos continuar na leitura. Ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Essa segunda parte, ela é aplicada para duas hipóteses. Locação que foi prorrogada para prazo indeterminado, né? E aí também tem uma outra hipótese, porque se tiver garantia, se tiver uma fiança, se o fiador se exonerar, vai caber o quê? Não tem mais garantia, vai caber o quê? Liminar, né? Vai caber liminar pelo inciso 7, que nem precisaria, porque já seria o caso do inciso 9. Mas continuando o raciocínio para não contaminar. Cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. Então é um caso de prorrogação da locação de prazo determinado para prazo indeterminado, ou caso de locação já celebrada na origem, com prazo indeterminado. Muito bem. Vamos pegar essas duas hipóteses. Ficou bem claro lá a questão do termo final? Tem que propor a ação no prazo de 30 dias para caber a liminar da primeira parte. Agora, vamos para a segunda parte. Locação por prazo determinado prorrogada para prazo indeterminado, ou locação contratada já originalmente para prazo indeterminado. Bom, diz a lei que aqui caberá liminar no prazo, tendo sido proposta a ação em até 30 dias, do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. O problema é o seguinte, então eu vou notificar outra parte e eu tenho 30 dias para entrar com a ação. Do que os 30 dias? Da fluência do prazo que você concedeu. Isso mesmo. Tem um caso que o juiz interpretou justamente da forma contrária. Isso, e olha o que ele disse. Obviamente é prazo, você vai contar o prazo de 30 dias do prazo que você deu para desocupação. E outra coisa, não dá para entrar com a ação antes do prazo. Por exemplo, eu notifico, dou 30 dias para ele desocupar. Né? 30 dias é um bom prazo para vocês trabalharem. Até dá prazo, porque a própria lei fala em 30 dias. Se a lei considera 30 dias como um bom prazo, aplica o prazo da lei. Então dê 30 dias para ele desocupar. Depois dos 30 dias é que você vai poder entrar com a ação. Agora, tem que entrar com uma ação rapidamente. Porque, caso contrário, será aplicada a teoria da suprécio. Entra com a ação, pede liminar daqui 10 anos. Não. Você tem que entrar em prazo imediatamente após entrar para caber a liminar. Senão o juiz vai dizer que não cabe mais liminar, porque você renunciou tacitamente ao direito de pedir a liminar. Suprécio. Né? Então, quer dizer, suprécio é perda de um direito pelo seu não exercício no tempo. Suprécio. S-U-P-R-E-S-S-I. Suprécio. Que é um conceito derivado da boa-fé objetiva. Né? Então, quer dizer, você vai fixar um prazo de 30 dias para ele desocupar o imóvel, e depois dos 30 dias é que você vai pedir, entrar com o despejo liminar. O que o juiz fez no seu caso, entendeu? Entendeu que o prazo começaria a fluir da data da notificação. Da data da notificação. Não, mas aí não tem como, porque você tem que dar um prazo razoável para ele desocupar o imóvel. Isso está acontecendo na jurisprudência. Né? Por isso eu recomendo, a respeito dessa questão, repito, o artigo do Scavone, né, que está lá no meu site, www.flaviotartus.dv.br, que ele mostra a questão. O prazo vai ser contado 30 dias depois, né? Você concede um prazo para 30 dias, notifica, concede um prazo de 30 dias para desocupar, depois do 30º dia você pode entrar com o despejo. Se você demorar muito tempo, você vai ter que fazer o processo de novo para entrar com o despejo liminar. Tem que notificar de novo. Eu entendo que tenha que notificar de novo. O Scavone entende que não, mas eu entendo que sim, por uma questão de boa-fé. A tendência contratual é notificar. Vocês veem aí discussão na alienação fiduciária, no leasing, né? Na alienação fiduciária está na lei. No leasing você tem que notificar antes, diz a jurisprudência, para constituir em mora. Sempre essa questão de comunicação. Seguro, contrato de seguro.
O segurado está em mora, automaticamente ocorrerá a extinção do contrato? Se ele estiver em mora, não, tem que notificar, constituir em mora. Então sempre é interessante, já que nós vivemos a era da boa-fé objetiva, é sempre interessante notificar, não custa nada. Não custa nada. Né? Então sempre vai ser possível. Agora, eu fico pensando, se a pessoa faz isso 4, 5 vezes, notifica e não entra com despejo liminar. Se eventualmente pode ser aplicada a boa-fé, o chamado venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio é o comportamento contraditório. Porque ele vai alegando, depois não acaba não entrando por uma conduta omissiva, ele não entra com despejo liminar. Ele está caindo em contradição. Então, obviamente, você tem que tomar a decisão de ingressar com ação ou não. Se quer despejar, despeje logo. Né? Essa hesitação que muitas vezes é presente na locação, a jurisprudência tem aplicado a boa-fé e está penalizando o locador. Tem um julgado que está no meu livro, aliás, que no volume 3, que o TJ de Minas aplicou a suprécio para valor locatício. Sabe aquela situação, o locatário fala assim, ó, tá R$400 no contrato, só que eu não consigo pagar os 400, eu te pago 300. Aí, tudo bem, diz o locador, durante 2 anos o locador vai recebendo R$300. Aí ele entra com o despejo pedindo a diferença. O que diz o Tribunal de Minas aplicando a suprécio? S-U-P-R-E-S-S-I-O, suprécio. Que pela boa-fé e pela conduta das partes, o valor locatício não era mais 400. Apesar de estar escrito 400, passou a ser 300. Então essas concessões que o locador... É muito costumeiras. Né? Hoje a jurisprudência tem afastado. Né? Quer dizer, está aplicando a boa-fé contra uma pessoa que geralmente está de boa-fé em colaboração. Então não é bom ter hesitação. Né? Agora, leia esse artigo se agravou ou não? Ganhou? Vai demorar, né? Efeito ativo. Possivelmente você encontrou jurisprudência? Antecipação do tutela. Efeito ativo era da minha época, também deve ser da tua época, que eu fiz prova da OAB. Quando eu fiz prova da OAB, caiu um agravo suspensivo, um agravo de instrumento com efeito suspensivo ativo para o segundo TAC. É tudo extinto, não existe mais nada. Não existe mais segundo TAC e não existe mais agravo de instrumento com efeito suspensivo ativo. É agravo de instrumento com antecipação de tutela. Né? E se chegou a achar a jurisprudência, não? Achou? E dê uma olhada nesse texto do Scavone, que ele cita, inclusive, jurisprudência nesse sentido. Tá? Bom, esse julgado aqui é só para mostrar uma aplicação. Pode colocar na tela aí, Eloy. É só para mostrar uma aplicação de um despejo por denúncia vazia em caso de locação de espaço em conjunto de loja comercial, stand. Tá? E diz o julgado, locação de imóveis, fins não residenciais, espaço em conjunto de lojas comerciais, término do prazo, despejo liminar concedido. Tá? Só um julgado mostrando a aplicação para a questão da notificação, que eu expliquei para vocês, dei uma olhada no texto do Scavone, porque ele cita outros julgados ali. Tá? Eu acabei não trazendo julgados, porque já temos muitos e ia contaminar ainda mais o material. Tá? Oi. Se não tiver, ótima pergunta, se não é feita a notificação, qual é a consequência processual? O tratamento da notificação, e os civilistas também concordam com isso, a notificação prévia, ela entra no interesse. Ela entra na adequação do interesse de agir. O interesse de agir hoje, ele não é mais formado por um binômio, como se afirmava. Ele é formado por um trinômio. Necessidade, adequação e utilidade. Necessidade, utilidade e adequação. A liminar entra na adequação. Né? Alguns falam que seria um caso de necessidade, mas eu acho que é melhor a adequação. Se você não faz a notificação prévia, faltou a adequação. Então haverá extinção da ação sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. 267, inciso 6 do CPC. Tá? Isso é aplicado para comodato, que você tem que fazer a notificação, aquela constituição em mora para mora ex persona. Né? Pois não. Sim. Na liminar,
na liminar não geraria extinção da ação. Boa pergunta. Mas, professor, aqui eu estou falando de liminar. Né? Em regra, esse é o tratamento. Mas na liminar você tem razão. Isso só vai ser um motivo para afastar a liminar. Mas não vai ser um motivo para extinguir a ação de despejo. Tá? Em termos gerais, boa pergunta e boa pontuação, em termos gerais, a notificação prévia é tratada como uma hipótese de interesse de agir. Como nós estamos falando aqui de liminar, você tem razão. Só não vai ser concedida a liminar, isso não vai contaminar a ação de despejo. Ótima pergunta. Tá? Bom, a caução real para o despejo liminar. É possível a caução real, quer dizer, a caução dos 3 aluguéis para a concessão da liminar, ela pode ser efetivada com a entrega do imóvel em garantia? Ou não? Ou até uma questão que eu debati essa semana com o William, ele pegou uma decisão que o juiz não aceitou o imóvel como caução, ele quer caução em dinheiro. Já pegou essa também? Para a concessão de liminar? Porque é costume o quê? Você dá o próprio imóvel em garantia. Né? Cabe essa hipótese de você dar o próprio imóvel em garantia ou não? Você tem que pagar, depositar em dinheiro em espécie os 3 aluguéis. Bom, vamos a essas 2 decisões iniciais. Locação de imóveis, ação de despejo, tutela antecipada. Aí já começa misturando tudo. As alterações trazidas pela Lei 12.000 de São Paulo, 12.102 de 9 de dezembro de 2009, fizeram incidir novas hipóteses de concessão da liminar de despejo. Revelando-se a ocupante do imóvel terceira estranha ao trato locatício, sem atuar como sucessora da empresa locatária, e nem detendo ao menos poderes de administração ou gerência da inquilina, a liminar de evacuação é de rigor. A caução determinada pelo parágrafo 1º do 59 da lei pode ser efetuada na modalidade de caução real a recair sobre o imóvel. E, obviamente, como está mencionado no parágrafo 1º, é qualquer um dos incisos. Tá? Então, obviamente, você pode dar o próprio imóvel em caução. Eu concordo com isso. Sabe? Mais uma questão que a gente vê entrave formal para não efetivação do direito. Né? Eu tenho muita vontade ainda de entrar nessa seara, mas eu vou encontrar muitos inimigos, até porque eu sou civilista. Vou formar muitos inimigos. Né? Escrever um artigo ou um livro mesmo, mostrando quantas vezes o processo civil impede a apreciação do direito material no Brasil. E como as teses são construídas para isso. Né? Então, obviamente, concordo com essa decisão. Professor, mas o imóvel ele tem que estar desembaraçado. Sim. Ó, boa pergunta. O senhor só fazendo perguntas boas. Teve um caso, estava pelo locatário, inclusive a família do maluco, Só um minutinho. Ô, Eloy, as perguntas dele saem, né? Estão saindo lá no satélite? Tem que repetir. Não, mas tem uns microfones aí, mas não estão funcionando. Mas pode abaixar para ele perguntar. Então, só um minutinho. Abaixa lá, Eloy. Espera aí que você vai perguntar. Posso perguntar? Fala só um pouco mais alto. Então, teve um caso em que foi oferecida a caução de um imóvel de valor infinitamente superior aos 3 meses de aluguel, mas integrante de um espólio no inventário que se desenrola há 20 anos, super complicado, cheio de ônus, cheio de credor habilitado. E a gente agravou e conseguiu o efeito suspensivo por inidoneidade da caução. Sim, pode voltar ao meu som, Eloy. Eles substituíram a caução por depósito. Não, sem dúvida, tem razão. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Qual é o nome do senhor, doutor? O Vitor está mencionando que havia um caso que foi dado uma caução, um imóvel que estava em disputa inventário há mais de 20 anos, obviamente não é a caução idônea. Né? A caução tem que ser idônea. O imóvel, em tese, livre e desembaraçado. Tem gente também que quer dar imóvel em garantia, quando na verdade não tem a propriedade do imóvel. Tem só um compromisso, porque as pessoas confundem muito isso. Ah, eu sou dono do imóvel. Na verdade não é dono, você tem um compromisso de compra e venda registrado na matrícula. Isso não representa a propriedade, isso representa um direito real. Um direito real de aquisição sobre imóvel. Então, não representa a propriedade. Pode ser afastado também como caução idônea. Tá? Boa ponderação de novo. Voltando lá, Eloy, no julgado, no mesmo sentido, admitindo o imóvel como caução, TJ de São Paulo, esse agravo no finalzinho aí da 35ª Câmara de Direito Privado, desembargador Clóvis Castelo. Julgado, os dois julgados são de 2010. 25/3 de 2010 e 16/8 de 2010. Tá?
Porém, a questão não é pacífica. Vamos em frente? Olha aí. Agravo de instrumento, julgado de novo de São Paulo, agora de julho de 2010. Agravo de instrumento, locação de imóveis, despejo por falta de pagamento com cobrança. A relação locatícia, fundada em contrato verbal, por si só, torna temerária a concessão da liminar. Vocês concordam? Vocês concordam com isso? Que quando é contrato verbal não cabe liminar por falta de pagamento? Havendo necessidade da instauração do contraditório para possibilitar o reexame da questão. Depois a gente vai discutir isso. Embora seja possível a concessão de liminar nas ações de despejo por falta de pagamento dos aluguéis em encargos, onde não houver sido estabelecida nenhuma garantia, deve o locador prestar a caução no equivalente a 3 meses de aluguel e em dinheiro, a fim de garantir eventual ressarcimento de danos ao locatário, não sendo possível a oferta do próprio imóvel locado como garantia. Tem 2 pontos que eu não concordo aqui. Eu entendo que é possível, sim, despejo liminar quando o contrato é verbal. Você vai ter que fazer uma prova documental de que há o contrato. Porque para concessão de liminar, e garantia não tem, porque o contrato é verbal, como é que vai trazer lá o primo dele, lá garantia sou Joe? Não tem como. Então, eu acho que é possível, sim, desde que se faça bem a prova para concessão da liminar. Então, da primeira parte do julgado, já eu discordo. E segundo, um rigor formal exagerado, caução em dinheiro, né? Acho que seria possível a caução do próprio imóvel. Você acha que pode ser o próprio imóvel? Mas é difícil arrumar dinheiro, hein? Mas o problema é... Não há tanta situação em que o locatário vai ser indenizado. Você acha? Já viu o caso em que o locatário foi indenizado pela concessão? Fala a verdade. Já viu? É. Eu não sei. Eu acho que o imóvel ele pode ser dado em garantia. Até porque é um contrassenso você falar para o locador, cara, o locatário já não está pagando. Eu vou ter que pagar, em tese, para ele vai pensar assim. Sabe, não fica uma sensação de justiça, né? O locatário já não paga, o locador fica nervoso com isso. Muito, né? Tem que arrumar dinheiro, né? Eu acho que cabe. Sim, sim. O senhor imagina, por exemplo, um aluguel de R$2.000, R$6.000. Não é fácil arrumar R$6.000 assim. Imagina, nossa, um aluguel, vamos pegar uma locação de um aluguel de R$50.000, R$150.000 em dinheiro. É muito dinheiro, né? Fazer um depósito judicial de R$150.000. Mas a caução poderia ser a própria dívida? A caução, a própria dívida? Como? Não, acho que aí também não, né? Porque a dívida é ilíquida, né? A caução, ela tem que ser líquida. É o mesmo caso, não é uma caução idônea, né? Você já viu o juiz aceitar a própria dívida como caução? Eu nunca vi. Mas então, é uma dívida ilíquida, né? Você fala, não tem como. Ela não é certa quanto à existência, determinada quanto ao valor. Já viu algum juiz aceitar? Eu também nunca vi. Aliás, eu sempre utilizei o próprio imóvel como garantia, inclusive nos casos de desocupação. Né? Bom, vamos para o próximo tema, que esse é o tema que eu gosto mesmo, que é o tema da exoneração unilateral do fiador. Eu sempre fui filiado à ideia, quando o Código Civil entrou em vigor, vocês devem ter acompanhado esse debate, né? Sobre a aplicação daquele artigo 835 do Código Civil, lembra dele? 835, que trata da exoneração unilateral do fiador. O fiador poderá exonerar-se, estou no Código Civil, mediante uma simples notificação dirigida ao credor, garantindo a dívida por mais 60 dias após a notificação. Né? Então, essa é a regra do artigo 835 do Código. Só vem o robozinho comigo, vou pegar o livro aqui, vem comigo. Só isso. Robozinho, aqui é tudo robozinho, né? Então, eu sempre defendi no volume 3 que o artigo 835 do Código Civil, o professor Simão, o querido professor Simão também sempre entendeu isso, que o artigo 835 do Código Civil teria aplicação para a locação. Né?
Então, o fiador notificaria o locador, comunicaria o locatário se quisesse, porque, na verdade, a fiança é celebrada, o contrato de fiança, não sei se vocês sabem, tem uma polêmica na fiança bancária, mas o contrato de fiança, substancialmente, ele é celebrado entre fiador e credor. Credor, não devedor. Na fiança bancária e no seguro-fiança, como o valor é pago pelo locatário, isso muda a natureza do contrato. Nós, inclusive, debatemos isso aqui lá naquele curso de 2010, né, no ano passado. E acaba virando uma fiança atípica, né? E a gente brinca até que banco consegue mudar a natureza de tudo, até a natureza de fiança, né? Mas eu sempre defendi que o artigo 835 do Código Civil teria aplicação para a locação imobiliária, né? Muitos entendiam que não, porque o artigo 2036 seria um entrave, não sei se vocês se lembram desse debate, né? Mas a verdade é que acabou a polêmica. Por que acabou a polêmica? Porque foi introduzida uma previsão expressa no artigo 40, inciso 10, da Lei 8245 de 91. Aliás, não é só isso. Foi introduzida uma previsão no artigo 40, inciso 10, e houve uma alteração do artigo 39 ainda. Vamos lembrar essa polêmica, como é que era? Existia uma polêmica assim: locação garantida por fiança, locação para prazo determinado, lembra? Fiança prorrogada para prazo indeterminado. A locação, prorrogada para prazo indeterminado, sem qualquer assinatura ou participação do fiador, era uma prorrogação automática que decorre da lei temporal. Então, locação por prazo determinado garantida por fiança. Prorrogada para prazo indeterminado. A fiança continua? O que dizia a jurisprudência do STJ? A partir da súmula 214, da sua súmula 214. O que dizia? Não. O fiador não responde por aditamentos aos quais não anuiu, inclusive aditamentos contratuais. E, além disso, a cláusula de prorrogação automática da fiança era reputada uma cláusula nula. Era reputada nula. A cláusula de prorrogação automática, se entendia que o 1500 do Código 16 era uma norma de ordem pública, portanto, cláusula de prorrogação automática era nula. A jurisprudência do STJ mudou, principalmente pelas contribuições do ministro Paulo Medina. E mudou a jurisprudência, passando a entender que, pela regra de que o acessório segue o principal, prorrogada a locação, prorrogava-se automaticamente a fiança. Só que ela passava a ser uma fiança com prazo indeterminado. E mais, a cláusula de prorrogação automática seria válida. Só que a cláusula de prorrogação automática seria válida, não afastando a aplicação do artigo 835, no nosso entender. Então, por isso que era interessante o debate do artigo 835. Porque senão, caso contrário, a fiança ficaria perpétua. Prorrogada a locação para prazo indeterminado, a fiança também ficaria perpétua até eventual devolução das chaves. Isso seria uma prisão civil contratual. Então, eu sempre fui favorável, como o professor Simão também, pela possibilidade de exoneração unilateral do fiador. Como é que é o sistema agora? Artigo 39 da Lei de Locação, alterado pela lei. Prorrogando-se a locação, prorroga-se automaticamente a fiança. Tá? Artigo 39, diz o artigo: salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força dessa lei. Tá? A garantia persiste até a devolução do imóvel. E nem precisa mais de cláusula de prorrogação automática. Só que o pessoal quer fazer uma cláusula de prorrogação automática eterna, para afastar a regra do artigo 40, inciso 10. Porque o artigo 40, inciso 10, prevê, como hipótese de extinção da garantia, prorrogação da locação por prazo indeterminado, o fiador poderá exonerar-se, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação do locador. Aí está a diferença. No Código Civil, o fiador notifica o credor e garante a dívida por mais 60 dias após a notificação. A lei de locação prevê o dobro. O fiador notifica o locador e continua garantindo a dívida por mais 120 dias após a notificação. A diferença seria essa. Agora, eu entendo que cláusula de prorrogação automática ela é nula, eterna. Porque a qualquer momento o fiador poderá exonerar-se. Isso só mostra o quê? Como a fiança é frágil.
como a fiança é um contrato frágil. Eu sou um dos grandes defensores para acabar com a fiança. Até porque ela não é efetiva. A gente substitui fiança por outras garantias, né? Como caução, como depósito de valor, né? Porque a fiança, geralmente, quem é fiador faz por ato de amizade, para perder o amigo, né? Alguém aqui já foi fiador? Já paguei. Pagou, né? Para parente, é? Não é mais teu amigo, não, né? Ele faleceu. Morreu, né? Hã? Mas continuou a família. O senhor entrou com ação regressiva, não? Mas o senhor é muito solidário, né? Às vezes a gente faz atos de solidariedade, né? Mas... Bom, vamos lá. Bom, ser fiador é complicado, né? A gente faz por ato de amizade. Vamos a um primeiro julgado, só aplicando. TJ de São Paulo, julgado de 2010, locação de imóveis, ação de despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança. Só um detalhe, vem para mim, Eloy. Com a lei, toda aquela discussão anterior acabou. Sabe, da súmula 214, se prorroga ou não prorroga, toda a discussão acabou. Que às vezes vem alguém me perguntar, senhor Tartucci, quero conversar com você. Aquela polêmica da locação prorrogada, se prorroga, acabou essa discussão. Prorrogou a locação, prorroga-se a fiança? Sim, prorroga-se a fiança. Mas o fiador poderá exonerar a qualquer tempo. Né? Voltando lá, Eloy. Locação de imóveis, ação de despejo por falta de pagamento, acumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, garantias locatícias exigidas pelos locadores, tocadores, nas modalidades fiança e caução em dinheiro, duplicidade, vocês sabem disso. Aqui em São Paulo dá uma mania muito grande, errada, não sei quem ensinou isso. O cara é fiador e oferece, como fiador oferece em garantia o seu imóvel. Alguém pode me explicar quem ensinou isso para vocês? Alguém deve ter dado um curso e ensinado essas coisas erradas no passado. Não, eu acho que, porque quando eu já cheguei lecionando, já existia essa realidade. Quem que ensinou isso para vocês? Alguém me explica quem explicou? Quem ensinou? O cara é locatário, ele é fiador e oferece o imóvel garantido. Isso é dupla garantia, porque se ele é fiador, o patrimônio dele já está garantindo. Então não façam isso. Isso é errado. O fiador tem que dar 2 imóveis, porque um é bem de família, para fazer aquela discussão. Pessoal, vou explicar uma coisa, está tudo errado. Ele não tem que dar nada. Porque os imóveis que ele tem já garantem a dívida. E a bicicletinha que ele tem em casa também garante a dívida. Então, não façam isso. O fiador, como garantidor da dívida, oferece o imóvel em garantia. Isso está totalmente errado. O senhor sabe quem ensinou isso para o pessoal? Não. Você não faz isso não, né? Faz, né? Não façam isso. Não façam isso. Eu ainda vou gravar um vídeo lá pro Injur para difundir isso, pô. É errado. E sabe quando você fala assim, não, tem 2 correntes. Não tem 2 correntes. É errado. Não tem aqui. Porque aí tem 2 correntes. Não tem.